Foi uma batalha política na Câmara, no Senado, mas a medida provisória dos portos foi aprovada. Mas e agora? O que muda? O que vai acontecer no Porto de Santos? Para responder essas e outras perguntas, nós recebemos aqui no estúdio o consultor portuário Sérgio Aquino. Sérgio, boa noite, obrigado por participar conosco aqui do Caderno Regional. Boa noite, Irineu. Nem todos ficaram satisfeitos, como já era de se esperar, né, Sérgio? A MP 595 foi criada aí a título de modernizar os portos, para atrair mais investimentos e, segundo o governo, reduzir os custos. E também aumentar a competitividade do setor. O senhor acredita nisso? É muito difícil acreditar nisto, porque parte de alguns pressupostos que não são corretos. Por exemplo, modernizar portos. Todos os portos hoje são operados por as cargas em terminais privados desde a Lei 8.630, com a melhor tecnologia que existe no mundo hoje. O problema do porto organizado até agora está na mão do poder público, que é a administração do porto. No caso aqui de Santos, a Codesp. O governo não modernizou a administração portuária e, portanto, isso prejudica a iniciativa privada que está modernizada operando as cargas. Bom, como já dissemos, nem todos ficaram satisfeitos com essa nova lei, porque os terminais privados vão poder contratar trabalhadores pela CLT sem a intermediação do órgão gestor de mão de obra, o OGMO, e isso contraria algumas categorias, principalmente os estivadores aqui do Cais Santista. Hoje, em assembleia, eles discutiram a MP. A categoria está bem apreensiva e não descarta uma nova greve. O plenário da sede do Sindicato dos Estivadores ficou lotado. O que cerca de 5.000 trabalhadores do Cais Santista temem é o desemprego após a aprovação da MP dos Portos. Principalmente com o decreto 6620, que dá a liberação de qualquer tipo de carga a operar nos terminais que estão fora da área do porto organizado. O problema é que isso tira a obrigatoriedade de contratação desses profissionais. Os trabalhadores têm registro e cadastro hoje e que são regulados por um documento e que foram regulados a vida toda por um documento, como tivemos a Cambada, tivemos a DTM, hoje eles vão poder pegar esses terminais privativos, em detrimento aos terminais públicos, pegar trabalhadores de fora do órgão gestor de mão de obra. Quer dizer, isso causa, além de uma concorrência desleal, causa desemprego para nossos trabalhadores. Já com este receio, os estivadores paralisaram as atividades em embarcações na semana passada. O que se via na Baía de Santos eram muitos navios à espera para embarcar e desembarcar as mercadorias. Um prejuízo por dia de cerca de R$50 mil por navio. Agora, um novo protesto não está descartado. Nós vamos estar analisando hoje a MP com a categoria em assembleia. Vamos estar chamando a nível nacional uma plenária junto à nossa federação para que a gente possa analisar essa decisão do Congresso Nacional, que aprovou, principalmente ferindo nosso direito, com a posição do governo. O governo da presidente Dilma, que falou bem claro que não ia mexer num milímetro sequer de direito dos trabalhadores. E infelizmente mexeu. Por que a Estiva quer tanto que o OGMO continue escalando os trabalhadores? O problema, Irineu, telespectadores, é que essa medida provisória, ela criou dois regimes portuários no Brasil. O regime do porto organizado, que tem uma administração portuária pública e empresas privadas operando cargas. E um regime chamado de porto privado, que é fora do porto organizado. É como se fosse um novo porto fora do Porto de Santos. Na questão dos trabalhadores, este porto aqui, que é, vamos lá, é o atual Porto de Santos, é obrigado a usar trabalhadores do sistema OGMO, tanto avulso quanto vinculado. Este porto novo que vai surgir aqui, do lado de fora, tem liberdade, ele pega trabalhador onde quiser e da forma que quiser. Só isto já mostra o desequilíbrio, fora outros fatores. Esse aqui tem um prazo de 25 mais 25 nas licitações, esse aqui é um prazo ad eterno. A iniciativa privada que investir aqui nunca vai perder os seus bens. Fora outras coisas, Irineu. Então, os dois regimes são absolutamente desequilibrados. Bom, quanto mais você fala, Sérgio, chega à conclusão que isso vai dar muita discussão ainda, apesar de ter sido aprovada essa medida provisória. A presidenta Dilma, inclusive, pode fazer alterações na MP. Ela pode vetar lá algumas emendas que foram incluídas, não pode? Sim, ela já sinalizou quais são quais as questões que ela vai vetar. Inclusive o tempo de concessão, do período, né, de concessão dos terminais? Por exemplo, não os atuais pós-lei. Vamos lá.
Antes da Lei 8.630, já existiam alguns terminais, a Lei de 93, que já operavam no Porto de Santos. Esses contratos antes da lei, a medida provisória está dizendo que eles teriam um prazo mais de 10 anos, que é o prazo deles. A presidenta disse que vai vetar isto, tá? Os próximos contratos que forem licitados, a medida provisória diz que serão de 25, com mais 25, praticamente automaticamente, ela vai vetar isso também. Agora, os contratos que foram licitados na Lei 8.630, que são basicamente 80% dos terminais do Porto de Santos, não há nenhum problema com o governo, porque eles, no máximo, terão a possibilidade de antecipar as suas renovações, mas os prazos estão garantidos nos contratos. Quero agradecer ao consultor portuário Sérgio Aquino. Sérgio, muito obrigado pela sua participação conosco. Muito provavelmente voltaremos a falar ainda muito sobre essa nova lei. Obrigado pela participação e boa noite. Obrigado, Irineu. Obrigado e boa noite, espectadores.